Olá pessoas, vamos introduzir o assunto Windows. Qual é o nosso objetivo com essa sequência de vídeos? É você aprender o uso básico de computadores que rodam Windows. E para isso eu preciso de alguns pré-requisitos. O primeiro é que você conheça o teclado. E depois que você conheça algumas nomenclaturas, alguns nomes que a gente vai usar durante esses vídeos para que você possa entender o funcionamento correto do computador com base em Windows. Então vamos lá, vamos conhecer o teclado. Eu peguei aqui uma imagem de um teclado que é o teclado ABNT2. É o nome que se dá para o teclado, na sua grande maioria utilizado no Brasil, que tem aí os caracteres que a gente usa na nossa língua, por exemplo, C cedilha. Tá? Então isso aqui é um teclado padrão, só que se você tem um notebook ou se você comprou um teclado diferente, algumas teclas podem estar no lugar errado, não batendo com essa figura, mas elas existem e elas estão em algum lugar. Basta que você leia então o texto de cada botão para identificar onde está esses que nós vamos comentar aqui. É claro que eu não vou falar de todo santo botão, eu quero dar uma visão geral para que você entenda como as coisas funcionam. Então, diante desse teclado, se é o seu, dá uma olhada aí para o seu e olha para a imagem e vai procurando as teclinhas aí. Vamos começar pela região central, onde eu tenho teclas, uns caracteres e símbolos que a gente utiliza para fazer então a nossa escrita. Temos também aqui na parte de baixo a tecla Alt, que é Alternate. A gente usa ela para fazer uma modificação no funcionamento de algo. Não dá para explicar sem mostrar a circunstância, então só aceita que ela chama Alt de alternativo. Tá? A gente tem uma outra no meio da parte central, que é o espaço. A gente chama de space, né, em inglês. Eu vou dar a terminologia do teclado, tá? Mas aí sempre você pode usar a tradução. A gente tem o space, que é o espaço entre as palavras, quando a gente escreve uma frase, então o espaço está servindo para isso. Nós temos aí o teclinha do Windows. Claro que a maioria dos teclados atuais tem essa tecla. Essa tecla ela é usada para, em combinação com outras, tomar atitudes de atalho no Windows. A gente vai aprender algum desses atalhos durante os vídeos. A gente tem a tecla Ctrl, que ela tem a grafia dela CTRL, mas se fala Ctrl. A gente também usa ela junto com o Alt, sem o Alt, para tomar algumas atitudes de controle sobre o uso do sistema. Não assusta, você vai ver que é fácil, a gente vai usar bastante ela. Nós temos também o Shift. O Shift é uma tecla que você apertando ela com combinação de uma outra letrinha, por exemplo a letra A, o Shift A faz com que o A seja maiúsculo. Se você apertar o A sem o Shift, ele é minúsculo. Outra coisa que essa tecla Shift faz, que é bem importante, é ativar a segunda função do botão. Então, perceba, vai aí até o número 2, em cima da letra W. Esse 2 tem um arroba em cima dele, que a gente usa para fazer a escrita de um e-mail, né? O nome da pessoa, @gmail.com, por exemplo. Ou você quer usar a exclamação que está em cima do número 1. Como é que eu uso esses símbolos que estão acima? Eu uso com Shift. Então, se eu apertar Shift 1, na verdade eu estou falando de exclamação. Se eu usar Shift junto com o 2, portanto seguro o Shift apertadinho, aperto o 2 e solto tudo, eu estou fazendo o arroba. Se eu usar o Shift, seguro o Shift, aperto 3 e solta tudo, eu vou estar fazendo então o uso do hashtag e assim por diante. Beleza? Então o Shift serve para letras maiúsculas e também para ativar o símbolo que está acima do valor padrão da tecla. E se você precisar escrever uma sequência grande de letras em maiúscula e não quer ficar segurando o Shift, você tem o botãozinho Caps Lock. Caps Lock significa lock é trancar, caps é de capitular, então você está dizendo que você quer trancar nas letras maiúsculas. Com o Caps Lock ligado, você diz que a partir desse momento, todas as teclas que você apertar você quer em letras maiúsculas. Legal? Queria que você observasse aqui, eu vou pôr uma canetinha laser para te mostrar onde fica. Quando esse cara está ligado, o Caps Lock, em algum lugar no teclado, normalmente nessa região, ficam luzinhas. Então esse Caps Lock aqui fica apagadinho quando não está ativa a função de letras maiúsculas. Quando você acende ele, né, aparece aqui, você tem uma visão clara se está ativo ou não essa funcionalidade. Ah, tá ligado, não quero mais. Aperta o Caps Lock, ele apaga a luzinha e volta a ser letrinhas em minúsculo. Legal? Nós temos também, na sequência, em cima do Caps Lock, o Tab. Ele é de tabulação em edição de texto e a figurinha que está aí justamente está mostrando isso.
Quando eu estou escrevendo um texto, eu posso querer criar uma tabulação, separando aí o início do parágrafo, né? Começo do parágrafo, dá um tabzinho para começar um pouco mais para dentro. Você aprendeu isso aí no ensino médio ou no ensino fundamental. Quando você faz um novo parágrafo, o texto começa um pouco mais para dentro, na escrita culta, né? Então, Tab serve para isso. Mas aqui no sistema de Windows, o Tab serve para mais coisas, tá? A gente vai discutir essa ideia, mas você precisa saber que a tecla Tab existe para poder entender em diferentes contextos o que ela vai fazer. A gente tem a tecla ESC, que chama Escape, que é a tecla que vai escapar de algo, ou seja, vai cancelar uma ação que você não quer mais. Então você desiste de algo, você aperta ESC para escapar. Em cima tem teclas de F1 a F12, são chamadas teclas de função, e aí tem teclados que já tem algumas delas pré-configuradas, ou elas mudam de ação conforme o programa que você está usando. Então são teclas que são pré-programadas conforme o que você está fazendo no computador. Você vai aprender a utilizar algumas delas também. Beleza, vamos para o outro lado do teclado. Lá no canto direito da parte central a gente tem o Enter, também chamado de Return. Você vai notar que alguns teclados têm até uma setinha que desce e vai para a esquerda. Seria o equivalente da máquina de escrever antiga. Quando você escrevia toda a primeira linha, você tinha que apertar uma manivela para levar o carrinho da página de volta para o outro lado, para começar da parte esquerda da página. Era retornar para o início da linha. Então esse Enter faz justamente isso, ele retorna para o início da próxima linha. Claro que para computador o Enter faz muito mais do que isso. Cada contexto um contexto. Conheça a tecla, daqui a pouco a gente vai conhecer aonde utilizar e por que utilizar. Legal. Eu tenho também o menu de contexto entre o Ctrl e o Windows da direita do teclado. Veja que Ctrl, Windows, Alt tem cópias à direita e isso é bom para quem é canhoto. E também tem funcionalidades diferentes em determinados contextos. Eu tenho aqui no meio do caminho também enfiado um botãozinho que chama menu de contexto. Então quando você estiver numa situação do uso do computador que tem essa opção de menu de contexto, que você pode acessar com o mouse, aqui você também pode acessar via teclado se você preferir. É para ganhar tempo, para que você não tenha que tirar a mão do teclado e pôr a mão no mouse. Você consegue fazer isso usando essa teclinha. Vamos lá para cima agora falar de um conjuntinho de 3 botões. Tem o Print Screen, o Scroll Lock e o Pause Break. Não vou comentar os 3 porque eles não são tão utilizados, mas um que é bastante utilizado é o Print Screen, que seria tirar uma foto da tela. E aí nos sistemas operacionais mais novos, no Windows mais novo, você depois que clica nessa tecla ainda tem a opção de ir na tela e escolher que região da tela você quer. Nas versões mais antigas, você dava o print screen e ele tirava a foto da tela inteira, não te perguntava nada, só fazia a cópia da tela. Legal? Vamos aprender também a fazer esse uso, porque é bem importante para fazer anotações de estudo, inclusive. Então, o print screen é bastante utilizado. Vamos para o outro lado? No outro lado, nós temos o teclado numérico, e ele começa com a tecla Numlock, e Numlock é a tecla que diz que o tecladinho da direita, esse pequenininho, ele vai funcionar para funcionar com números, porque se ele não estiver ativo, nota que tem textos e alguns botões, setinhas e alguns botões, e eles vão ter essas ações se não tiver ativo o Numlock. Então, se você ligar o Numlock, assim como o Caps Lock, você vai ter então uma luzinha indicativa de que essa região está funcionando como se fosse uma calculadora, no sentido usar números e símbolos de cálculo, ou se você não tiver com ele ativo, você vai usar aqui as funções de home, setinhas, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então você tem uma duplicidade de ações nessa região aqui, dentro dessa região, que pode ser acessada se não tiver ligado no lock. Mas se você quiser trabalhar com os números, então você aperta o Numlock. E aí os números normalmente funcionam. E observa que tem um Enter aqui também, porque facilita. Se eu estou com a mão lá naquela região da direita para mexer com os números, fazer as continhas e tal, eu preciso dar o Enter no final da ação e esse Enter estaria muito longe à esquerda da tela, então eu prefiro apertar o Enter lá do cantinho. Então você tem o Enter, esse sim é Enter e só Enter. O outro lá da parte central do teclado é Enter Return. No final das contas dá na mesma, mas saiba que existe diferença nos nomes. Aquele grandão é o Enter Return e esse do cantinho é só Enter. Beleza. Vamos falar mais. Nós temos aqui os direcionais embaixo, isso é interessante para fazer a navegação dentro de um universo fechado.
Se você está jogando, você pode usar isso para andar dentro do jogo. Se você está numa tela de texto, você pode subir e descer linhas, andar caracteres para a direita e para a esquerda. São os direcionais, servem para efetivamente direcionar o seu caminho dentro da tela. E a gente tem as teclas aqui, esses 6 conjuntinhos aí, esses 6 teclinhas no meio do caminho, que é o Insert, que faz inserções, Delete, que apaga coisas, o Home, que volta para o início de algo, e aí depende do contexto, o End, que vai para o fim desse algo, Page Up, que sobe verticalmente dentro daquilo que você está fazendo. Então vamos supor que você está numa imagem, você quer ver a parte de cima da imagem, ou se você está numa tela de texto e tem várias páginas, você roda grandes regiões de página verticalmente para cima ou para baixo com Page Down. Então esses são os nomes das teclas e a gente vai utilizar essas teclas ao longo do nosso curso. E eu vou citar, ó, aperta Ctrl tal, aperta Shift com não sei o que lá, dá o Enter. Ó, vou apertar o Delete aqui para apagar alguma coisa, você já sabe onde fica no teclado, isso é importante. No mundo atual, onde você só usa dispositivos touch, você usa bastante celular, o celular, o teclado dele é similar, mas ele é compactado demais. Você tem que acessar um teclado especial para número, um teclado especial para símbolos, tem toda uma complexidade para utilizar e a rolagem é no dedo, né? Para você deletar a ação é diferente. Então, como a civilização moderna está muito voltada a dispositivos de touch, né, a gente tem que lembrar o nome das teclas do teclado físico de um computador de mesa para que você possa ter uma boa performance no uso da ferramenta que a gente vai utilizar. Beleza? Então, vamos dar sequência, vamos falar das nomenclaturas. Eu vou falar por alto o que cada uma dessas coisas são, e aí depois a gente vai ver realmente onde é que estão essas coisas e como é que a gente usa elas. Vou falar de sistema operacional, só para deixar claro, o sistema operacional é o programa principal daquele dispositivo que você está usando, no caso o computador, mas podia ser o celular, podia ser o tablet, podia ser o videogame. Qualquer um desses equipamentos tem um sistema que faz ele ligar e funcionar do jeito que a gente espera que ele funcione. O nome disso é sistema operacional. Arquivos é aquilo que a gente guarda dentro desse dispositivo. Então vamos pensar no celular, que é o mundo real de vocês aí. Eu tirei uma foto, essa foto tem que ser gravada em algum lugar. Quando você aperta lá o botãozinho para salvar a foto, ela tem que ficar em algum lugar. E ela se transforma num conjunto de dados que fazem aquela foto existir, e esse conjunto de dados são chamados de arquivos. Então uma foto, um arquivo, um vídeo, um arquivo, um documento, um arquivo. Cada coisa que você grava gera pelo menos um arquivo. Esses arquivos têm extensões que indicam que tipo eles são, mas vamos comentar isso quando a gente estiver brincando com esses caras chamados arquivos. Então, arquivo é aquilo que está gravado dentro do dispositivo de uso. Pastas ou diretórios, esses dois nomes valem. Pastas ou diretórios são organizações para os arquivos. Aonde eu estou pondo esses arquivos? Existem pastas e diretórios padrões do sistema operacional que você estiver usando, e existem as pastas e diretórios que você mesmo cria do jeito que você quiser, aonde você quiser. Então, por exemplo, eu posso criar uma pastinha minhas fotos, dentro dela eu colocar fotos de família e outro lugar, outra pastinha chamada fotos do meu cachorro. Então eu posso fazer essa distinção criando subpastas ou subdiretórios. Então, pastas e diretórios são uma organização para arquivos. Legal. Ícone. Ícone é uma figurinha que representa algo. Esse eu tenho certeza que você sabe o que eu estou falando, porque quando você abre o celular, lá tem um monte de programinha e cada figurinha daquela representa um programinha, e aquele então é chamado de ícone. Disco ou drive, são dois nomes, eu prefiro falar drive, porque é o comum, mas pode ser traduzido como disco, é o local que está as pastas e os arquivos. É o dispositivo físico, é o equipamento físico que está dentro do seu computador ou dentro do seu celular, o local onde você grava as coisas. Vamos pensar no celular de novo, que você está mais familiarizado. Dentro do celular você pode, se quiser, comprar um cartão de memória, e esse cartão de memória você espeta dentro do celular e passa a ter mais um lugar para guardar coisas. Esse cartão de memória a gente chama então ele de um drive. Dentro dele você vai criar subdivisões que são as pastas, e dentro das pastas você vai pôr os arquivinhos que você quer adicionar. Mesma ideia aqui, no computador tradicionalmente a gente tem o drive principal, e esse drive principal
ele chama drive C, onde fica o sistema operacional. E a gente pode ter outros nomes para drive. Então, se você tem um computador simples, que tem só um drive que chama drive C, você pode espetar um pendrive, e esse também acredito que você saiba o que é. Você compra aí um negocinho que põe no bolso para levar para onde você quiser. É como se fosse um cartãozinho de memória, mas é um cartãozinho de memória específico para computadores, chamado pendrive. Você pega o pendrive e espeta na portinha, lá no buraco do computador que você vai utilizar, e ele aparece para você com uma nova letrinha, um novo drive aparece para você, por exemplo, como drive D, drive E. Então ele vai colocando uma sequência de letras nos drives que você espeta no computador que você está usando. Mas tradicionalmente todos eles têm pelo menos o drive C. Ah, Fred, mas por que não é drive A? Por que começa do C? Isso é uma história longa, mas eu vou resumir bem rapidamente. Os computadores, no seu princípio, no seu início, eles tinham drive A, drive B e drive C. Só que o drive A e o drive B eram para discos externos. Então você tinha os chamados disquetes. Existia o disquete grandão e o disquete pequenininho, que não era tão pequenininho porque perto de pendrive ele era gigante. Mas pensa num drive para colocar um disco grande e um disco pequeno. Então, de forma externa eu podia armazenar, né, guardar na gaveta da minha mesa. Eu abria a gaveta, pegava esse disco, enfiava nesse buraco chamado drive A ou drive B e usava os arquivos que estavam lá dentro. E o sistema operacional ainda assim estava no drive C, que era um disco interno. Eu não teria acesso a ele, não poderia pegar ele na mão. Tranquilo? Mas como a gente não usa mais esses disquetes, então esse drive A e esse drive B morreu e passamos a usar então só o drive C para cima. Tá? Mas isso é configurável, se você quiser mudar você até consegue. Área de transferência também é uma terminologia que a gente precisa conhecer. O computador tem uma memória interna que você pode utilizar para fazer tarefas. Isso é chamado de memória RAM. Mas nesse contexto não faz diferença você saber o nome da memória. Saiba que existe um lugar lá, uma tal de memória, e eu posso tirar uma coisa de um lugar e levar para outra, mas para poder fazer esse caminho entre uma origem e o destino, eu tenho que ter alguém para segurar essa informação enquanto eu não chego no destino. Então, se eu quero copiar algo de um lado A para um lado B, eu vou no lado A, copio, isso vai para essa região chamada área de transferência, aí eu estou livre para navegar até chegar no destino, nesse ponto B qualquer, e aí eu mando tirar da memória e trazer para o local de destino. É como se fosse realmente uma área para transferência. Né? Pensa numa cozinha de restaurante, tem aquela janelinha entre o salão e a cozinha. Quando o cozinheiro termina de fazer a comida, ele coloca o seu prato pronto lá naquela passagem, e aí depois o garçom vai lá naquela passagem, pega e leva para sua mesa. Aquela região, aquele buraco de passagem entre cozinha e salão é a área de transferência. Beleza? E existem outras nomenclaturas que a gente só vai conseguir falar e lembrar e explicar durante o uso. Agora vamos só falar dos sistemas operacionais, só para que você não ache que a gente vai pular esse assunto. A gente sim vai falar de Windows, nós estamos numa sequência de vídeo para falar de Windows, mas saiba que existem outros sistemas operacionais no mercado. Existe o Linux, que é uma interface diferente da Windows, a aparência é levemente diferente, ela é gratuita, tá? Então quando você compra o computador, se você comprar o computador sem muita atenção nas configurações, você pode ver que tem um computador igualzinho um do lado do outro na loja, só que um custa um pouco menos, às vezes até muito menos, porque num vem com Linux e no outro vem com Windows. O Linux é de graça, então você não paga por ele, já o Windows é pago. Então quando você compra um computador que vem com Windows, você está pagando o computador mais o tal do Windows. Então Linux às vezes é uma opção para pessoas que querem gastar menos. É limitador, tá? Nós, programadores de computador, e eu espero que você se torne um, você vai ter que seguir o mercado. E o mercado, a grande maioria, usa o Windows. Então a gente precisa ter uma plataforma Windows para trabalhar e programar para essa plataforma. Então Linux é legal, acho muito interessante, é bom para pessoas que vão só utilizar internet, não estão preocupadas em criar software, não está preocupado em criar muita coisa, é só utilização mínima, quer ver vídeo do YouTube, quer usar o Instagram. Então o Linux serve perfeitamente, pode ficar à vontade para usar. Ele é um pouquinho diferente do que você vai ver nessas sequências de vídeo, mas os conceitos que a gente discutiu até agora são os mesmos.
Então existe também o macOS, que é da Macintosh, que é da Apple. Os computadores da Apple são com o sistema operacional macOS. A gente tem o sistema operacional Android, bastante divulgado, tem aí no seu celular, possivelmente. E o Windows, que é o que a gente vai focar. Mesmo assim, dentro de Windows é legal comentar que existem diversas versões. Não vou falar de todas, porque afinal é muito tempo, muitos anos de Windows no mercado. Mas um dos mais recentes é o Windows 8. Também já está velhinho, ninguém mais deve estar usando, espero que você nem tenha ele, nem tenha visto ele. Eu espero que você esteja pelo menos no Windows 10. O Windows 10 é sim um Windows muito bom, só que lançaram o Windows 11. O problema da versão Windows 11 é que nem todo computador roda ele. Ele tem umas coisas internamente que precisam de uma configuração muito específica para funcionar. Então, algumas pessoas que têm um computador um pouco mais antigo não vão conseguir ter o Windows 11. Vão ter que parar no Windows 10 ou comprar um computador novo. Eu tinha um notebook, vou contar a história no vídeo, eu tinha um notebook até 2020 que não dava para rodar o Windows 11. O Windows 10 era o máximo que ele conseguia. Ele até me dizia, escuta usuário, existe uma atualização para o Windows 11, veja se você pode ter o Windows 11. E aí eu testava o computador e ele falava, não, o Windows 11 nessa máquina não dá. Em 2020 eu comprei um novo notebook e nesse notebook, que tem essa característica física que permite a utilização do Windows 11, veio com o Windows 10 da loja, mas aí eu pude atualizar para o Windows 11 e hoje a gente vai ver o Windows 11. Mas não se assusta com a versão nem com a aparência do Windows. A aparência do Windows é personalizável, você pode mudar uma série de coisas de lugar, de cores, de tamanhos. Então, eu vou mostrar o meu Windows 11. Se você está com Windows 10, não tem problema. Se você está com Windows 8, não tem problema. Está tudo mais ou menos parecido. Tem um detalhe ou outro que está diferente, a gente vai tentar só alertar você durante os vídeos. Legal? Mas é importante que você aí estude a versão do seu Windows dentro do que a gente vai mostrar aqui. Então, já que eu falei que vamos mostrar, vamos dar uma olhadinha no Windows 11 para poder conhecer as partes, os nominhos e como a gente navega dentro desse pequeno universo. Beleza, estamos no meu Windows 11, alterado de aparência diante daquilo que vem de fábrica. Então vamos conhecer os pedacinhos. Essa região grandona da tela é chamada de área de trabalho. Nela você pode colocar ícones. Ícones que representam alguma coisa. Um padrão que existe é ter a lixeira. Então a lixeira é um programinha, parte integral do Windows, que guarda os arquivos que você jogou fora. Você não quer mais, ele cai para a lixeira. Enquanto esses arquivos estiverem na lixeira, você pode trazer de volta e continuar utilizando. Basta que você entre nesse programinha, veja na lista de coisas que você jogou fora qual que você quer de volta, clica nela e vai aparecer um botão restaurar. E aí você traz de volta o arquivo que você jogou fora. Mas, se você mandou limpar a lixeira, esvaziar ela, aí não tem mais volta. Aquele arquivo foi embora e não tem como recuperar de maneira simples. Vamos lá. Fred, a tua frase foi forte. Não há como recuperar de maneira simples. Então tem em forma complexa? Pode ser que sim. Mas aí é um serviço muito especializado que corre esse risco de não conseguir. Vamos supor que numa empresa grande, importante, com dados vitais, alguém cometa o erro de apagar e limpar a lixeira de algo que não poderia ter sido perdido. Nesse exato instante que esse cara apagou a lixeira, ele lembrou que não poderia ter perdido aquele arquivo. Se ele não utilizar a máquina mais nada e levar para uma empresa especializada em recuperação de arquivos, lá essa empresa vai poder rodar softwares de recuperação de arquivos que vão tentar olhar para o disco que esses arquivos estavam e procurar por ele mesmo com ele apagado. É interessante isso, eu não vou entrar no mérito, nem na especificidade, nem na complexidade disso, mas quando você coloca um arquivo na máquina, você cria algo e deixa no computador, ele guarda isso no disco e marca um endereço para onde ele guardou. É como se ele estivesse colocando uma etiqueta na gaveta que você colocou aquilo. Quando você apaga o arquivo e limpa a lixeira, o arquivo em si não foi jogado fora, mas você tirou a etiqueta
dizendo aonde ele está. Então você não sabe mais aonde ele está, você não sabe mais o nome dele, você não sabe mais o que tem dentro. Ele está lá em algum lugar e você não sabe. Quando você perde um arquivo e continua utilizando a máquina, você pode acabar criando um novo arquivo e, sem saber, colocar esse novo arquivo no mesmo lugar que estava o antigo. Aí sim, não tem mais volta mesmo, porque você perdeu a informação totalmente daquilo que existia, porque em cima daquilo foi gravado outra coisa. Então a recomendação, se você passar por uma circunstância ou escutar alguém que está passando por algo desse tipo, é perder um arquivo vital, não tinha como fazer, precisa recuperar. A primeira coisa que diga para essa pessoa é: para de usar a máquina, não cria mais nenhum arquivo, não tira mais nada do lugar, leva para uma empresa especializada. Beleza? Porque você está salvando a chance de recuperar por não gravar nada por cima. Tá, contei uma história muito dramática, muito complexa, mas sabe então que se você, na vida real comum, de usuário leigo, perder um arquivinho, mudar de ideia sobre uma foto que você jogou fora, se você não limpa a lixeira, é só pegar de volta. Legal. Então essa região é uma chamada de área de trabalho, tem o ícone da lixeira e você pode pôr os que você quiser aqui à vontade. Eu gosto de deixar limpinho. Na parte de baixo, nessa barra cinza, que pode não estar cinza no teu, essa barrinha é chamada de barra de tarefas. Aqui eu tenho o símbolo do Windows e uma sequência de ícones que você pode personalizar, e eu personalizei, tá? Esse programa é um programinha que eu fiz, isso aqui é uma parte que navega nos arquivos da máquina, a gente já vai comentar sobre ele no outro vídeo. A gente tem aqui o navegador que eu prefiro usar para navegar na internet, não vem esse instalado na máquina, então você tem que instalar depois. Esse aqui é o programinha que eu estou usando para gravar essa tela, então é um programa que está aberto, inclusive. Então aqui muda. E o Windows 11, para quem não sabe, ele traz essas opçõezinhas que eu estou mostrando aqui no canto esquerdo no centro. Eu é que levei para a esquerda, mas o padrão do Windows 11 é estar aqui no centro. Ah, Fred, por que você mudou? É porque eu quis, né? O Windows é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Do lado direito, eu tenho o reloginho, a data, aí tem alguns íconezinhos do lado. Vamos comentar sobre eles. Eu tô com ícones que você também não precisa tê-los, tá? Depende do que você tem na máquina. Mas só para comentar, esses ícones representam coisas que tem na sua máquina, nesse instante em execução. Eu tenho aberto aqui o tal de OneDrive. É uma ligação dessa máquina com um local da internet, chamada nuvem, que eu posso colocar arquivos diretamente na nuvem, e aí eu não preciso ter nada meu na máquina. E aí eu posso acessar o que é meu à distância em outra máquina, porque está tudo na internet. Então eu posso deixar esse programa rodando bonitinho. Esse ícone está aparecendo aqui porque eu estou usando o microfone para gravar o vídeo. Então ele está indicando, ó, tem alguém usando o microfone. Aqui do lado eu tenho um símbolo, nesse conjunto de três coisas aqui. Eu tenho o primeiro que indica conexão com a rede. Eu estou ligado via cabo na internet da minha casa. Eu podia estar com outro símbolo aqui, que é o símbolo de Wi-Fi, que é quando eu estou conectado na internet sem fio. Eu tenho do lado o símbolo do volume, que eu posso clicar e mexer nas configurações de volume. Então aumentar e baixar o volume, né? Brilho de tela, tem uma série de coisas no Windows 11 que aparece aqui. Se for Windows 10, esse cara mexe com o volume, ponto, mais nada, né? As outras opções não ficam aqui. E do lado, por ser um notebook, ele está me mostrando a situação da bateria, se está carregando ou não. Legal? Se você está usando um computador de mesa, não vai ter esse ícone porque você não tem bateria para ser carregada num computador de mesa. Legal? Então aqui a gente tem essa barrinha. Na barrinha, no caso do símbolo do Windows, quando eu abro, ele vem com um menu. De novo, tudo é personalizável, a cor, os ícones, até a versão do Windows mostra o menu de forma diferente, mas aqui é o menuzinho que tem no Windows 11. Mas o que significa usar esse menu? Significa dizer que eu, dentro desse universo do Windows, quero abrir um programa. E eu não coloquei ícone aqui que representa o programa, não coloquei aqui embaixo o ícone que representa o programa, mas mesmo assim eu quero abrir o programa. Então eu posso vir aqui no menu e abrir da lista de todos os programas que existem na máquina e escolher qual que eu quero abrir. Na versão do Windows 11, ele traz aqui para mim a opção de fixar programas. Então eu coloco esses ícones fixos aqui. Eu escolhi esses porque são os que eu uso mais, mas aqui cada um faz o seu. Tem até quando instala o Windows padrão, vem com algumas coisas que ele acha que você quer, ele já coloca aqui.
Tem uma região de recomendações, que também ele fica sugerindo coisas se você deixar. E aqui, o mais importante para que você ache, é o todos os aplicativos, onde se você clicar, aí vem a lista alfabética de tudo que você tem instalado no seu Windows, para que você procure aquele que você quer chamar. Beleza? Se você ainda assim tiver preguiça de procurar, você não colocou o ícone e não quer ficar navegando nessa sequência de texto até achar, você tem uma barra de busca aqui em cima que basta você escrever parte do nome e ele vai aparecer. Então, se eu quiser abrir o Photoshop, eu ponho PHO e ele já começa a procurar qual é os programas que tem essa palavrinha, né? E ele vai listando aí as melhores correspondências. Então, as melhores correspondências para Photoshop é o próprio Photoshop. Tem um outro aplicativo que também usa PH, que é o Phone Link, para ligar o seu computador no seu celular e vice-versa. Mostra que tem 6 documentos com esse PHO, tem configurações com PHO, tem fotos com PHO. Você pode explorar isso aqui. Essa é a resposta que ele acredita melhor. E se for realmente o que você quer, ele aparece aqui desse lado, grandão, e aí você pode abrir o programa, você pode abrir o local onde o programa está salvo, você pode criar o íconezinho na barra de tarefas aqui embaixo, você pode desfixar do iniciar, que é para tirar daquela parte da frente, você pode até desinstalar o programa se assim você quiser. Legal? Então você tem aí uma busca rápida dos programas. Eu costumo geralmente fazer isso, tá? Para trabalhar rápido, a gente acaba apertando aí o botãozinho do Windows no teclado, aí, ó, falamos do teclado, ó. O botãozinho do Windows no teclado, se você apertar ele, ele abre esse menu e se eu apertar de novo ele fecha. Eu posso apertar o botãozinho do Windows no teclado e apertar ESC para fechar, porque eu escapei da circunstância, saí da ideia de abrir o menu. Beleza? Então precisou do menuzinho, tecla do Windows ou clica com o mouse, fica à vontade. Legal? Vamos falar do menu de contexto que eu comentei? A gente comentou agora há pouco da lixeira e eu abri uma coisinha aqui, uma janelinha e falei, ó, tem que esvaziar lixeira aqui. Essa janelinha com opções que tem a ver especificamente com esse contexto é chamado de menu de contexto. Se eu quiser o menu de contexto da lixeira e eu não quiser usar o mouse, basta que a lixeira estivesse selecionada, eu posso apertar aquela teclinha de menu de contexto que você viu minutos atrás no PowerPoint. Tá lá. Eu apertei a tecla e ele já me abriu essa janelinha, me dando inclusive sugestões de teclas que eu posso apertar para ir direto nos itens sem ter que pegar no mouse. E se eu quiser fazer isso via setas direcionais, eu também consigo. Estou colocando seta para baixo, seta para cima. Olha a navegação que eu comentei que elas fazem. E aí eu posso decidir o que eu quero e apertar o Enter. E aí aquilo acontece. Legal? Show. Então eu tenho aí a tela principal do Windows para você conhecer. Legal? Espero que você tenha gostado. Você agora tem uma visão ampla de como é o funcionamento mínimo do Windows. Deixa seu like, se inscreve no canal e me segue em @proffred_ensina no Instagram. Até o próximo vídeo.